Bom, boa noite a todos e a todas, né? Muito obrigado por essa sexta-feira à noite dedicada às nossas atividades científicas. Eu sou a Ana Vélia Vélez, atual diretora científica da Sociedade Psicanalítica de Brasília, e tenho a satisfação de apresentar-lhes primeiro a Alba Lúcia Messam, que nos brindará com este tema divulgado, redescobrir-se sendo uma mulher negra no Brasil. Tema que está sendo muito debatido já tem um bom tempo e que sempre suscita bastante movimento. Alba é psicóloga clínica e psicanalista em formação pelo Centro de Estudos Psicanalíticos de São Paulo, especialista em teoria psicanalítica pela UNB e mestre em psicologia clínica e cultura, também pela UNB. Mas ela, basicamente, seu trabalho principal é coordenadora do Espaço Winnicott Brasília. Apresento também como comentadora a nossa colega Maria de Lourdes Teodoro, membro associado da Sociedade Psicanalítica de Brasília, de psicanálise, né? E ela me mandou assim um pouquinho, eu tinha outras coisas para falar dela, vou falar também, mas é autora de Modernismo e Negritude, uma obra sobre identidade cultural e diversidade étnica, publicada pela editora La Harmattan, de Paris, Montreal. De um pequeno ensaio sobre o uso dos termos negro-negra, Tricote Swing, ensaio socioantropológico em ritmo de jazz, entre outras reflexões sobre racismo e cultura. Ela tem mestrado e doutorado na Universidade de Paris, de Sorbonne, ocupou vários cargos na Universidade de Brasília, professora adjunta e pesquisadora, membro da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação do Conselho de Ensino, presidente da Comissão Permanente do Pessoal Docente, e agradeço também a presença da presidente da Sociedade de Psicanálise de Brasília, que neste momento não estou vendo na tela, talvez está na outra página já, Miriam Ritter. Vou passar a palavra para Alba Lúcia de Sam, para que nos comece a apresentar seu trabalho. Obrigada, Ana. Boa noite a todos, a todas. É um prazer muito grande para mim estar aqui com vocês essa noite. Obrigada, Ana, pelo convite. Fico muito feliz de ver tantos rostos conhecidos, gente que eu não via há muito tempo, gente que eu vi há pouco tempo, mas é sempre bom ver pessoas tão queridas. Sem mais delongas, eu vou começar a ler o trabalho, porque mesmo nos agradecimentos eu prefiro ler, porque senão eu começo a falar e me perco. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer por este convite, pela possibilidade de compartilhar com vocês coisas que há alguns anos eu já venho pensando, construindo, desconstruindo, reconstruindo. Eu tenho a expectativa de que a noite hoje seja mais uma possibilidade de trocas e rabiscos. Quando a Ana me convidou para conversar com vocês a respeito de questões ligadas ao entrelaçamento entre racismo, negritude e psicanálise, eu tinha acabado de participar de um evento no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. No meio da minha fala, eu me identifiquei da seguinte forma, enquanto mulher, negra e brasileira. Quando Ana e eu conversamos posteriormente, ela me disse ter gostado dessa forma como eu me apresentei. E então, ao mesmo tempo, me veio à lembrança a fala de uma paciente alguns dias antes. Ser uma mulher negra é um eterno descobrir-se e redescobrir-se. Algo que deveria ou poderia ser tão comum e até mesmo banal, se torna tão marcante no nosso país. Identificar-se negra, descobrir-se negra, assumir-se negra. A quais lugares isso nos leva? Neuza Santos Souza nos lembra que ser negro
é um tornar-se, é uma construção. Dificilmente é algo que existe desde sempre. Ser negro é uma construção que passa pela pele, pelo corpo, mas que também exige identificação, deslocamento de um lugar pré-determinado há séculos pelo branco, reposicionamento em lugares internos e externos completamente diferentes daqueles que nos foram impostos por esse mesmo branco de maneira alienante. O racismo é um discurso de exclusão, sendo perpetuado e reinterpretado segundo os interesses daqueles que dele se beneficiam. Racismo é uma ideologia que coloca em cena relações de poder entre o grupo e outro, que prega e perpetua a superioridade do povo branco e a inferioridade e subhumanidade do povo negro. Considero também que o racismo seja uma violência que provoca uma interrupção na possibilidade de um indivíduo apenas ser. Entendo o ser a partir de uma perspectiva winnicottiana, segundo a qual a criança que nasce não tendo noção de mundo nem de si mesma, recebe o cuidado da mãe que está ali para dela cuidar, mantê-la viva, aquecida, limpa e alimentada. Uma mãe que apenas ama aquela criança. Ao proteger o seu bebê tão pequeno, frágil e dependente da invasão do mundo que o cerca, a mãe permite que ele viva sem que precise tomar conhecimento da existência deste mesmo mundo. Ela permite, assim, por seu cuidado delicado e contínuo, que ele apenas seja no mundo e permaneça sendo no mundo. A continuidade e constância do cuidado dispensado pela mãe ao bebê dá a ele a sensação de apoio e segurança que, em um primeiro momento, dizem respeito ao corpo. Apoio para que seu corpo não se despedace, segurança que não irá cair no chão ou se desfazer como uma geleca. E aqui, é claro, eu estou me colocando no lugar de um bebê, emprestando a ele a minha ideia de desfazimento, uma vez que esse bebê, de fato, não tem noção nem conhecimento do que seja uma geleca. Ressalto tal aspecto para deixar claro que as primeiras sensações são corporais. A mãe cuida de um corpo e o bebê se sente amado por este cuidado que recebe no seu corpo. A repetição desse cuidado corporal, que representa cuidado e amor materno, irão pouco a pouco e com o passar do tempo proporcionar a este bebê a oportunidade de se sentir real. O encontro entre o cuidado da mãe e o desfrutar deste cuidado pela criança permite que essa criança, nos momentos não excitados pelas demandas pulsionais ou físicas, possa se identificar com ela estando igualmente não excitada. E o Winnicott chama essa identificação nos momentos de calmaria. O tempo passa e na possibilidade de continuar a ser, o bebê também vai amadurecendo e o primeiro resultado do seu amadurecimento é a gradual conquista de um estado de integração. Integração essa que implica na organização do eu, na conquista de uma individualidade, em um senso de identidade. Contudo, o bebê vai crescendo, amadurecendo, a mãe vai falhando e o ambiente externo a essa dupla vai se apresentando de maneira inequívoca. Cabe ao bebê a tarefa muitas vezes árdua de aprender a lidar com este mundo. Pouco a pouco, ele vai estabelecendo contato com um mundo que é diferente da mãe, ao mesmo tempo que vai conhecendo as visões diferentes que este mesmo mundo tem sobre ele, sujeito. No caso de uma criança negra imersa em um mundo dominado por pessoas brancas, o olhar que recai sobre ele ou sobre essa criança pode ser particularmente cruel, como é possível ver aqui em um texto descritivo de um manual do século XIX, que, embora voltado para estudantes que estavam sendo iniciados no mundo da produção artística plástica, diz muito do olhar do mundo sobre o sujeito negro. O branco é o símbolo da divindade ou de Deus. O negro é o símbolo do espírito do mal e do demônio. O branco é o símbolo da luz. O negro é o símbolo das trevas, e as trevas exprimem simbolicamente o mal. O branco é o emblema da harmonia, o negro é o emblema do caos.
O branco significa beleza suprema, o negro a feiura. O branco significa perfeição, o negro significa o vício. O branco é um símbolo da inocência, o negro da culpabilidade, do pecado ou da degradação moral. O branco, cor sublime, indica felicidade. O negro, cor nefasta, indica tristeza. O combate do bem contra o mal é indicado simbolicamente pela oposição do negro colocado perto do branco. Ainda que a criança negra tenha tido um começo de vida suficientemente bom, tendo a ajuda do ambiente familiar para auxiliá-la na conquista dos processos de integração e personalização, quando ela sai de casa e passa a se relacionar com o mundo externo, ela é cruelmente apresentada a esta outra realidade. Uma realidade na qual a cor importa demais, como diz o Emicida, e determina quem, ou melhor, o que ela será. Porque a cor da pele determina o seu lugar no mundo dominado pelo branco, e mesmo que este seja a minoria, é ele quem ocupa posições de poder. Foi o branco quem nomeou o negro e impôs a ele o lugar que lhe cabia e que lhe cabe no mundo. O branco desumanizou e objetificou o negro. Lembro-me de ter escutado a Isildinha Batista Nogueira dizer certa feita que o racismo é capaz de enlouquecer o sujeito negro. Ora, de fato, tal violência que recai sobre sua desumanização, sua objetificação, despojamento de todo e qualquer traço de humanidade, constitui, ao fim e ao cabo, em um perverso ataque narcísico. Restará a este que é atacado, muitas vezes, refugiar-se em um lugar psíquico, a partir do qual possa suportar tamanha dessubjetificação e sobreviver física e psiquicamente. O Winnicott nos alerta que aquilo que um dia foi conquistado também pode ser perdido. A integração conquistada pela criança, que lhe permite ser sujeito, pode ser colocada em risco quando essa criança negra sai de casa. Quando ela é vista tão somente a partir da cor da sua pele, por esta que impõe um lugar que ela pode ocupar no mundo. Sua possibilidade de ser no mundo é interrompida e ela precisa, para sobreviver psiquicamente, cingir. Era uma vez a integração. Se ela tem a pele mestiça, então, que vem a negação. Nega-se a negritude, negam-se as origens negras, aliena-se de sua própria história. Que vem a perseguição de um ideal de eu branco que lhe concede uma única possibilidade de tentar ser aceita no mundo, mesmo que o preço para tal aceitação seja o ocultamento do verdadeiro self por trás de um perfeitamente adaptado falso self. A única coisa que lhe resta é sobreviver. É curioso como muitas vezes essa aliança que o indivíduo negro estabelece com a sociedade que o designa para esse lugar não é uma aliança somente sua, mas uma aliança familiar. Não é somente o sujeito negro que se aliena de sua história, mas a própria família se aliena dessa história. Penso que aqui seja possível, talvez, uma aproximação com o que Abraham e Torok propuseram ao apresentar a ideia do segredo psíquico encriptado. Há algo nas famílias negras brasileiras que precisa ser mantido como um segredo, tal como um crime que foi cometido e é conhecido somente por algumas poucas pessoas. Esse crime é silenciado, mas suas consequências se presentificam de maneira desconcertante. Ele não se revela em palavras, mas parece ser encenado no dia a dia da família de uma forma grotesca e violenta. Aliás, violência é uma coisa extremamente comum a essas famílias. Na impossibilidade de simbolizar o crime, segredo, trauma pela via da palavra, a violência enquanto acting out ganha lugar na vida de mulheres negras mestiças que chegam na clínica. Na tentativa de colocar em palavras aquilo que não pode ser dito por elas, vou-me arriscar aqui a trazer um pouco da nossa história, a história do nosso país, a nossa história nesse país. Uma história que por muitos anos não nos foi contada, pois que negada, ignorada e deturpada por historiadores brancos. E aqui eu vejo um atravessamento duplo, de raça e de gênero.
mas me proponho a contá-la por acreditar que pensar a história de pessoas negras no Brasil nos ajude a tocar na possibilidade vertiginosa de acessar aquilo que, por mais dolorido que se possa pensar, se possa ser, faz parte de cada um de nós e precisa ser reintegrado nas nossas histórias, tanto coletiva quanto pessoalmente. Ser negro no Brasil não é algo simples ou fácil. É transitar entre a cor de pele preta retinta e a pele parda, segundo parâmetros estabelecidos pelo IBGE. Quando se é pardo, transita-se entre as diversas tonalidades da cor preta, desde a mais escura até a mais clara. Lidar com esse trânsito do colorismo requer coragem, delicadeza, cuidado. Delicadeza, porque é algo que atravessa a nossa cultura e a nossa estrutura, passando pelo mito da democracia racial que nos foi imposto desde muito. Cuidado, porque a pele negra mais clara recoloca em cena a tentativa de extermínio do sujeito negro brasileiro. Mas eu vou por partes aqui. A partir do iluminismo europeu, importantes pensadores começaram a questionar o que era o homem, e aqui eu coloco o homem na categoria da humanidade, não de gênero. Saindo de uma lógica e de um paradigma teocêntrico para responder a essa pergunta, estudiosos voltaram-se para o objeto de estudo concreto, o homem em si mesmo. Partindo primeiramente da observação empírica, o homem passa a ser descrito em seus mínimos detalhes. Ocorre, no entanto, que o homem que foi tomado como paradigma para tal empreitada é o homem branco europeu. E isso se dá concomitantemente ao início das navegações que levam os desbravadores marítimos à invasão de novos continentes e ao contato com seres inteiramente diferentes dos seus parâmetros, incluindo aí a população africana. Esta, composta por pessoas de pele mais escura e características físicas muito diferentes daquelas da população europeia, custaram a ser incluídas pelos navegadores na categoria humana. Quando isso finalmente aconteceu, foram relegados à base da humanidade. Eram humanos, porém inferiores. Esses humanos inferiores foram trazidos escravizados para o Brasil e assim permaneceram por mais de 350 anos. A miscigenação ocorrida aqui e anteriormente em Portugal se deu pelo estupro de mulheres pretas africanas. Filhos e filhas mestiças eram fruto da violência perpetrada por séculos, e não, como tentaram nos fazer acreditar com o passar dos anos, fruto de uma tolerância racial e de uma tentativa de integração do negro escravizado a uma sociedade benevolente que o acolhia e o salvava da morte e do inferno eterno. O pensamento abolicionista no Brasil do século XIX não foi fruto de uma preocupação humana com os abusos direcionados à população negra escravizada, mas sim de uma preocupação política e econômica que comprometia a imagem do Brasil frente aos demais países com quem mantinha contato na época. Tanto é que aqueles que lutaram pela extinção da escravidão deixaram de fora os maiores interessados nesse pleito, os próprios sujeitos negros. O Estado brasileiro estava fazendo um favor a essas pessoas inferiores e agraciando-as com a liberdade. A que custo? Ao custo da exclusão, da miserabilidade, uma vez que o negro inferior, infantil, preguiçoso, perigoso, ameaçador, vagabundo, em particular o homem negro, e aqui eu falo de gênero, não encontrou um lugar na sociedade quando saiu do domínio dos seus senhores. A fim de construir um país próspero e caminhar em direção ao futuro, estimulou-se a vinda de europeus brancos para o Brasil. O branco permanecia superior. Ao sujeito negro restava mistura a este branco, a fim de, pouco a pouco, branquear cada vez mais a sua pele e alcançar lugares sociais, econômicos e politicamente mais aceitáveis. Não era incomum a indivíduos mestiços a denegação da cor negra em si mesmos, reconhecendo-se enquanto indivíduos brancos.
A designação parda, no final do século XIX, não se referia à cor, mas a uma hierarquia social, uma classe social intermediária entre cidadãos brancos e escravos negros. Tocamos em um ponto importante da nossa história, ponto esse que nos atravessa de uma forma brutal ainda hoje. A miscigenação brasileira se apresenta na concretude do que o IBGE define sobre quem é negro no Brasil. É uma questão de pele. Pele preta ou pele parda? Pele parda, fruto da miscigenação. Fruto da pele que surgiu na família de quem sofreu e permanece sofrendo o processo do branqueamento. Branqueamento enquanto ideal histórico a ser perseguido a todo e a qualquer custo. Ideal posto, não se fala mais sobre um lugar do negro, sobre o que significa ser negro. Almeja-se ser branco. Almeja-se algo que nunca será possível conquistar. Sendo o Brasil uma terra salubre e cristã por definição, sua transformação em uma terra branca era tão somente uma questão de tempo, incentivando-se, portanto, a união entre indivíduos outros de cor negra. A ideia de branqueamento incentivava a crença de que futuras gerações pudessem superar a condição de inferioridade. Ao final do século XIX, como ainda hoje, a passabilidade da pele mais clara poderia conferir a um indivíduo um lugar de poder, fazendo-o, a depender de suas riquezas, relações familiares ou talentos pessoais, ocupar um lugar social desejável e negar ferozmente resquícios da cor negra que eventualmente tivesse. A ascensão social era destinada aos brancos, não aos negros. Era, como ainda é para muitas pessoas, uma ofensa chamar a atenção de alguém para uma pele mais escura ou para os seus traços raciais negroides. A miscigenação deveria, em princípio, ser meramente biológica, mas Kabengele Munanga aponta que no Brasil ela recebe uma missão política de maior importância, pois dela dependeria o processo de homogeneização biológica, do qual dependeria a construção da identidade nacional brasileira. O processo de intensiva miscigenação do povo brasileiro daria origem a uma nova raça brasileira, cada vez mais clara, arianizada, fenotipicamente mais branca, ainda que genotipicamente mestiça. A presença de índios, negros e mestiços prejudicaria o destino do Brasil como povo e nação, devendo esses povos, portanto, serem exterminados. Ainda hoje, a ideologia do branqueamento pode levar à alienação e à negação da própria natureza humana para os que nasceram escuros, oferecendo-os como único caminho de redenção o embranquecimento físico e cultural, trilhado pela miscigenação e pela mestiçagem cultural, o que leva ao apagamento de histórias, culturas e costumes ancestrais negros. O ideal de branqueamento do povo brasileiro atinge brancos e negros e interfere diretamente no processo de construção da identidade do ser negro individual e coletivo, na formação da autoestima do indivíduo negro e na supervalorização idealizada da população branca. Essa pressão pelo branqueamento busca por uma assimilação e integração social. Nela, o indivíduo negro acabou por se desintegrar, renunciar àquilo que o identifica em sua racialidade, sua cor de pele, seus traços fenotípicos, sua história, sua cultura, costumes, música, espiritualidade e ancestralidade. Para ser socialmente aceito, para pertencer a um grupo, ou até mesmo para poder apenas ser humano, o indivíduo negro precisou se rasgar, negar sua negritude, dissociar-se de sua própria pele, despersonalizar-se, cingir-se. Quando da assinatura da Lei Áurea, o homem negro escravizado foi jogado na rua, sendo excluído da sociedade produtiva, jogado no lugar cristalizado do homem perigoso. O que fazer com ele? Encarcerá-lo e ou matá-lo. Práticas que, bem sabemos, não ficaram restritas ao final do século XIX, começo do século XX. Qualquer semelhança com o século XXI não é mera coincidência. Quanto à mulher negra, aquela que trabalhava na lida diária do campo, no centro produtor,
Ela também foi jogada para fora do sistema social e econômico, tanto quanto o homem. Mas as mucamas, grandes responsáveis pela manutenção das casas das senhoras brancas, incluindo aí a criação dos seus filhos brancos, permanecem ocupando um lugar socializado, pois que necessárias à manutenção do lugar privilegiado dessa senhora branca, da iniciação sexual dos meninos brancos, da violência sexual do senhor branco. Hoje, as mucamas são as empregadas domésticas e as babás, que fora das casas dos patrões, são as mulatas. O racismo coloca a mulher brasileira negra em um lugar estereotipado e cristalizado, muitas vezes de difícil deslocamento e reposicionamento. Se nessa afirmação existe alguma dúvida, a cultura nos ajuda a saná-la. E aqui eu gostaria de compartilhar com vocês uma música, na verdade é o vídeo de uma música que fala sobre esse lugar da mulher negra na sociedade. Na rua me chamam de gostosa e o gringo acha que nasci pra dar. No postal mais vendido em qualquer loja, tô lá eu de costas contra o mar. Falam que meu cabelo é ruim, é bombril, tonhanhã, é pichain. O olhar tipo porta de serviço, é um míssil invisível contra mim. Sou crioula, neguinha, mulata e muito mais, camarada. É suada igual dança no ilê, ninguém vai me dizer o meu lugar. Sou Zaza, sou Lessie, Mercedes Batista de Nancy, Aida Ciata, que ela é mãe beata e Araci. Pele preta nessa terra, é bandeira de guerra porque eu vi. Se é Conceição ou Tantara, pra matar preconceito eu renasci. Na rua me chamam de gostosa e o gringo acha que nasci pra dar. No postal mais vendido em qualquer loja, tô lá eu de costas contra o mar. Falam que meu cabelo é ruim, é bombril, tonhanhã, é pichain. O olhar tipo porta de serviço, é o miss invisível contra mim. Sou crioula, neguinha, mulata e muito mais, camarada. Ninguém vai me dizer o meu lugar. Sou Zezé, sou Lessie, Mercedes Batista de Nancy, Aida Ciata, que ela é mãe beata e Araci. Pele preta nessa terra, é bandeira de guerra porque eu vi. Se é Conceição ou Tandara, pra matar preconceito eu renasci. Sou Zezé, sou Lessie, Mercedes Batista de Nancy, Aida Ciata, que ela é mãe beata e Araci. Pele preta nessa terra, é bandeira de guerra porque eu vi. Se é Conceição ou Dandara, pra matar preconceito eu renasci. Pra matar preconceito eu renasci. Quando não se fala da negritude em casa, mulheres negras aprendem sobre ela na rua. São alvo diário da violência racista, violência que as exclui, que diz a que lugar não pertencem, mas não lhes diz a que lugar pertencem. Violência que diz quem elas não são, mas que não lhes diz quem elas são. Violência que lhes atravessa, que as marca, que as obriga a repetirem histórias que elas não reconhecem como sendo suas, mas com as quais têm uma estranha familiaridade. De quem são essas histórias que elas sabem repetir, mas que reconhecem nunca terem vivido diretamente? Atravessado historicamente pela violência e pela política do branqueamento, o corpo da mulher negra carrega uma história que é sua, mas que também é uma história que vai além de si mesma. Carrega as marcas de crimes, de segredos, uma realidade impossibilitada de simbolização pós-traumática indizível.
Violência passada e presente que a marca enquanto alvo mortífero, tanto quanto marca o corpo negro masculino. A violência que lhe faz mestiça, não pertencente nem ao círculo branco, tampouco às quebradas negras, pois atualiza, junto àquelas que têm a pele mais escura, a tentativa de extermínio sofrida todos os dias. A mulher negra mestiça carrega no corpo as marcas que presentificam a tentativa da eliminação do seu próprio corpo, da sua própria história, de si mesma. Situações de violência racista eram vividas por essas crianças, adolescentes, mulheres, sem que elas pudessem renomear que aquilo era racismo, sem poder conversar em casa sobre o que tinha acontecido. Racismo era um tema não falado nas famílias. Outros membros, como uma das figuras parentais, portador de uma pele mais escura, por exemplo, também não falava de racismo, nem sobre negritude, o que envolve a cultura, espiritualidade, comida, crenças negras. Ao contrário, ressaltavam as características físicas daqueles que tinham a pele mais clara no meio familiar, incorporavam e internalizavam culturas, crenças, espiritualidade brancas, negando ou mesmo demonizando tudo que era proveniente de uma ancestralidade africana negra. A imposição do ideal do eu branco era uma outra violência. Muitas vezes, o setting foi o primeiro lugar no qual essas mulheres puderam dizer que as violências às quais tinham sido submetidas ao longo da vida tinham um nome: racismo. Como a nomeação da violência, também a nomeação da sua cor ganhou lugar. Para muitas mulheres, foi ali, no setting analítico, que a percepção de ser negra se deu pela primeira vez. E a partir dali, de suas elaborações e construções, essas jovens mulheres levaram essa percepção para suas famílias de origem. Eu tenho a lembrança de uma paciente que disse à sua mãe como era se perceber uma mulher negra e a surpresa com a qual essa mãe reagiu a essa fala, naquele momento tão natural da sua filha. Como essa mãe, naquele momento, não questionou a declaração da filha, mas, ao contrário, perguntou o que significava ser negra para ela. Ao final dessa conversa, essa mãe, com os olhos cheios d'água, percebeu-se também enquanto uma mulher negra. O segredo familiar fora revelado. Quando podem se nomear negras, quando podem falar sobre a sua negritude em suas diversas nuances e delicadezas, essas mulheres podem reintegrar partes de si que foram ao longo de séculos negadas, sem que, no entanto, nunca tenham deixado de existir dentro delas mesmas, das suas histórias e das histórias das suas ancestrais. Eram como elementos estranhos, paranoides, que ameaçavam sua sobrevivência e sua sanidade. Quando podem nomear o racismo e a própria negritude, integram não somente um corpo, mas uma história, uma existência. Por isso, ser uma mulher negra é um constante descobrir-se e redescobrir-se. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Quando constrói um espaço para falar no setting, o sujeito negro, além de poder construir-se na sua própria história, na história que o atravessa e à qual pertence, também dá o seu testemunho da violência que o assola todos os dias e denuncia o racismo. Quando ele fala dentro da clínica, também denuncia o racismo do analista, porque nós vivemos em uma sociedade estruturada por ele. O racismo nos atravessa e precisamos ter a coragem de nos perguntar como podemos desmantelá-lo. Ao ousarmos fazer esse questionamento, podemos dar lugar à fala testemunhal do paciente negro, ao mesmo tempo que nos colocamos no lugar da testemunha daquilo que ele tem a dizer. Quando ouvimos o que o paciente negro tem a dizer, conferimos a ele a mesma posição humana que ocupamos, tornamos-lo um igual, damos a ele credibilidade. De acordo com Catherine Coltai, o testemunho deve ser como um ponto de articulação entre a história pessoal e coletiva, que remete tanto à responsabilidade do sujeito que fala, quanto àquela de quem o escuta. A psicanálise não pode se dar ao luxo de esquecer que lida com o sujeito histórico, depositário de uma história, razão pela qual, todo analisando, acaba em um determinado momento de seu percurso, se vendo obrigado a testemunhar a relação que sua história individual mantém com a grande história,
o que, por sua vez, exige a escuta de um analista capaz de relacionar a escuta da história que houve com a história do mundo. Caso contrário, ao invés de ajudar o seu analisando a construir sua singularidade, criará nele o sentimento ilusório e tóxico de o estar abandonando a uma solidão de exceção e de ser o único a ter vivido determinado horror. Na possibilidade de falar diante de alguém que o escute, na violência racista que atravessa sua história pessoal e a sua história familiar e cultural, o paciente não somente se descobre, ele se redescobre, insere-se e se reinsere no fluxo do tempo e da narrativa que o faz ser. Transita, movimenta-se de modo criativo na vida, volta simplesmente a poder ser no mundo. Muito obrigada. Muito obrigado, Alda. Nós agora vamos a convidar a Maria de Lourdes a tecer seus comentários e abrimos depois para o diálogo de todos. Obrigada, Ana. Então, falar do texto da Alba Lúcia Desan, na verdade não é nada simples, né? Nem simples, nem fácil. Vamos lá. Mas acho que, antes de mais nada, Alba, acho que você foi feliz, né, e corajosa de trazer a questão sob esse ângulo tenebroso, eu diria, da negação e da negatividade do ser negro, né? E trazer depois a contribuição que, a partir da sua clínica, você traz a essa questão a partir da experiência, né, dos seus analisandos e acredito, da sua própria experiência na vida. O redescobrir-se, né, sendo uma mulher negra, acaba me parecendo assim, mais que isso, né? Porque a partir do momento que você constrói essa leitura, eu acredito que você é uma mulher brasileira, antes de mais nada, né? E tudo mais que pesa tanto e que ganha essa superdimensão, tanto na vida quanto no seu texto, o peso da intensidade do branco, né? Fala do princípio ao final do texto, né? Mas eu acredito que você conseguiu construir dentro disso, e apesar disso, né, o seu próprio olhar de sujeito humano, como terapeuta, como analista, né? E eu acho que isso é muito importante. Você traz um olhar que, de um certo modo, vai bem além da armadilha que é a cor da pele, né? Porque se a pele é uma fronteira e o primeiro marco de separação entre o sujeito e o mundo, né? Não deixa de ser uma fronteira, mas ela foi feita para os afro-brasileiros, além de uma fronteira natural com o mundo externo, não é? Praticamente uma grade, né, entre esse sujeito e o mundo. Uma grade como essas grades das prisões, né, onde estão encarcerados a maioria dos jovens negros, por exemplo, né? E é muito perigoso, né, olharmos para essa barreira, para essa fronteira entre nós e o mundo, como da mesma maneira que fomos olhados pelo branco, isto é, com um lugar predeterminado, com uma história predeterminada, com um grau de cultura predeterminado, pré-estabelecido, isto é, não teríamos acesso à grande cultura, né? Quantos estudantes ainda hoje escutam seus professores universitários dizerem: esse curso não é para você, ou aqui não é para você, sendo aqui o campus universitário, né? Ou por que você não vai fazer outra coisa? Ou por que você não estuda cultura africana? Psychoanalysis is such a white thing, como eu ouvi em Harvard, né? Psychoanalysis is such a white thing. E daí, né? Qual é a cor do inconsciente? Há quem diga que tem cor, mas enfim, não é a minha visão de mundo essa, né? Eu acho que a cor é um dado
como fez o movimento negro e como eu fiz pessoalmente nos anos 80, é um momento, quase um rito de passagem a se tornar-se negro, né? Mas ele acaba sendo visto, e um pouco como você diz em algum momento, é um tornar-se eternamente, né? Tem algum momento que você está... Acho que está citando, inclusive, uma paciente sua, e que fala nessa coisa do estar eternamente vindo a ser, vindo a ser, vindo a ser. Quer dizer, na verdade, se você se prender nesse quadradinho da cor da pele, você nunca sai do lugar, na verdade. Nem sei se você tem lugar nesse mundo, sabe? Porque é de uma limitação extraordinária, né? E não sei até onde é uma escolha, ou é o espaço imaginário, né? Porque não é um espaço simbólico, não é geopolítico, é um espaço imaginário, antes de mais nada, né? Onde é jogada a população que se quer excluída, né? Mas onde não temos que ficar, né? E nada nos obriga a ficar. Mas é uma questão de luta também, né? Social e individual, né? Eu acho que as duas coisas aí se somam, se superpõem, e uma depende muito da outra, né? O movimento social também promove e reúne desejos, vontade política, né? De uma mudança na condição de vida dos afro-brasileiros submetidos ao que é o racismo, a prática do racismo, né? Mas eu acho que esse olhar que você traz a partir da clínica, e você cita aí uma autora que para você foi muito importante, não é? Né? Que é a Isildinha Batista, é um olhar interessante e um olhar meio complexo, né? Porque o que é essa cultura afro-brasileira que seria específica? O que é essa ancestralidade? O que é esse corpo negro, né? Tenho muita dificuldade de ouvir falar em corpo negro como se o corpo fosse o sujeito, pudesse ser, né? Amputado da fala. Eu vejo como amputaram toda uma população de um discurso, de uma fala, de uma elaboração sobre si mesmos, que eu acredito que existe e que precisa ser mais levada em conta, né? Porque não podemos ficar na ênfase da negatividade que nos vem da intensidade do branco no espectro cromático, né? Não podemos estar reproduzindo e reforçando o discurso ou a fala do branco sobre nós, sob pena de nunca sairmos desse lugar imaginário, né, em que, desde o século XV, como você nos trouxe a lembrança, né, temos sido colocados, né? Então, quer dizer, eu acho que é um trabalho interessante, provocador, e que essas afirmações sobre o negro, feitas pelo branco, do século XV até aqui, é uma carga muito pesada para continuarmos a reforçá-la, né? Eu acho que já passou do tempo de passarmos a... Não é varrer embaixo do tapete, não, mas eu acredito que temos olhado para isso de forma muito consistente, muito forte, né? O olhar de Francis Fanon não é o primeiro olhar, nem é o último, né? Mas há muitas elaborações posteriores no campo da psicanálise, da cultura, da psiquiatria, né? Onde essa percepção do sujeito de origem africana e do sujeito afro-brasileiro tem sido vista com positividade, e essa positividade ganharia muito em ser reforçada. Eu acho que podemos ouvir mais contribuições da leitura do seu texto, interessante, rico, polêmico, né? E, enfim, eu queria chamar a atenção sobre essas algumas coisas, né? Eu perguntaria assim, se você tem uma aproximação ou algum olhar, né? Porque você fala dessa memória encriptada, que você cita o trauma, o segredo, o crime, o segredo e o trauma, né? Como encriptado, né? E o que, se você pudesse falar um pouquinho mais disso, eu acho que seria interessante, porque penso que o trauma, particularmente, quando ligado ao racismo e ligado ao que foi a experiência da escravidão, é interessante que se possa olhar também para certos sofrimentos, né, atuais,
como uma forma de trauma que só pode ser escutado enquanto trauma, na verdade. Enquanto se estiver tentando escutar isso como um relato de sofrimento qualquer, entre outros, eu acredito que não vai se poder contribuir para modificar o sofrimento dessa pessoa, que quando causado por esse traumas oriundos da experiência racista, né? Acho que é extremamente importante pensar nesse trabalho que tem sido feito, que é a terapia informada sobre trauma, como chamam os especialistas da área, né? Mas eu vejo que esse olhar é muito importante e é um plus, eu acho, para o olhar para a escuta psicanalítica, né? É uma escuta que, quando você pensa na escuta do trauma, com base nessa teoria informada sobre trauma, eu acho que essa escuta se torna mais acolhedora, mais consistente e mais eficaz para se demover esse lugar de sofrimento, esse lugar, esse esconderijo, já que estamos falando de cripta, né? Sabe, esse esconderijo. Enfim, é um pouco, até onde, né, uma psicoterapeuta afro-brasileira, eu perguntaria a você, para concluir aqui essas notas rápidas, conduzir a psicoterapia de um sujeito afro-brasileiro, né? Com toda essa coisa encriptada junto ao trauma e as sequelas e os crimes misteriosos e os segredos. Será que não é perigoso generalizar para todas as famílias negras essa violência de que você fala? Será que não é perigoso generalizar para todas essas mulheres negras uma constituição psíquica, como em alguns momentos você nos faz pensar, né, que isso seria generalizável? Será que não é muito complexo fazer essas generalizações e afirmações assim tão globalizantes em relação a mais de 50 milhões de pessoas, né? Quais são os elementos que temos para isso? Será que seria possível afirmar isso a partir de um campo como a psicanálise, por exemplo, fazendo abstração, talvez, da particularidade de cada sujeito humano para lidar com, seja que for, forma de sofrimento? São perguntas que eu deixo aí para você. Muito obrigada. Tá bom. Você quer responder logo, Alba, a alguns comentários que a Maria de Lourdes fez? Prefere esperar um Acho que pouquinho? sim, acho que eu posso responder. Obrigada, Lourdes. Muito bom ouvir as tuas provocações, e eu vou tentar colocar algumas coisas. Eu acho que se aponta para uma coisa extremamente importante, de fato, que é aquilo que é dito sobre o sujeito negro e o lugar onde esse sujeito negro se coloca. E eu acho que o nosso trabalho hoje, o trabalho do sujeito negro hoje, em muito está passando, ou principalmente, talvez, não sei, passando por sair desse lugar que nos foi designado. É um lugar difícil, é um lugar enrijecedor, mas é um lugar possível, de fato, de se sair dele. Eu achei fantástico quando você falou dessa pele numa analogia com as grades de uma prisão, né? Nos colocam nessa prisão, nos colocaram nessa prisão, e eu uso passado e presente de uma forma um tanto indiscriminada, porque ainda é presente nos colocarem nessa prisão. E sim, é um desafio para a gente sair dessa prisão e construir um outro lugar, né? Nos construir em outro lugar. Eu acho que é um pouco disso também que essa paciente em particular fala, do descobrir e redescobrir, né? Eu achei muito significativa essa frase. Ela veio, claro, dentro de um contexto, e dentro desse contexto foi algo muito forte, muito precioso para ela e naquele momento que estava acontecendo. Eu concordo que fazer generalizações é uma coisa complicada, de fato muito complicada, e eu tenho que ter cuidado realmente com isso.
Quando eu escrevi esse texto em particular, obviamente eu estava pensando em mim também, não tem como negar isso, enquanto uma mulher negra, de pele mais clara, que vivenciou muitas das coisas que estão escritas ali, mas eu também pensei principalmente em duas pacientes, que uma foi essa que falou do descobrir-se, de redescobrir-se, com quem eu trabalho há pouco tempo, e uma outra com quem eu já trabalho há muitos anos, que trouxe essa fala, essa conversa com a mãe. Então, eu pensei nessas duas pacientes em particular, então talvez essa ideia de uma generalização, essa ideia equivocada de uma generalização, e eu percebo isso, ela tenha sido porque eu pensei nelas e acabei dizendo de uma forma, de fato, generalizada, né? E pensando nessas duas pacientes e tentando responder a essa questão que você coloca, que você me provoca, né, da cripta, é algo que eu ainda estou amadurecendo, que a gente ainda está amadurecendo na clínica, que eu também, particularmente, nos meus estudos, nas minhas leituras, estou amadurecendo, mas é algo que me impressiona o quanto a história dessas moças realmente se apresenta nas relações delas do presente. A história das famílias se apresentam, histórias de assassinatos, histórias de desaparecimentos, histórias de violências sexuais que foram vivenciadas por 2, 3 gerações, pelas mães, pelas avós, pelas bisavós, e que, quando isso vem no presente delas, enquanto algo da história delas, pessoal, ou de alguma coisa disso que elas... Eu me lembro de uma dessas moças ter dito assim, é muito curioso porque é algo que eu não vivi, mas eu tenho certeza que eu vivi, de alguma forma. E aí eu provoco, você já conversou com a sua família a esse respeito? Você já conversou com a sua mãe ou com o seu pai a respeito disso? E elas dizem, não, nunca conversei. E deixa a coisa no ar. E aí, algum tempo depois, as duas, em momentos diferentes, me vêm e dizem, Alba, você não sabe o que eu descobri. E aí, essa história, vivida, não vivida, porque não vivida por elas, mas vivida por outras pessoas na família, se apresenta, né? Então, é algo que eu ainda não sei dar uma forma precisa, alguma coisa que ainda está muito no meu radar, piscando de uma forma muito intensa, né? Mas tem aparecido muito, bastante, né? Aquilo que é visto como um crime, de fato, muitas vezes, como algo ruim, como algo a ser punido, de fato, e que essas moças começam a ressignificar. Eu estou falando essas moças porque, particularmente elas, mas enquanto eu estou falando aqui, eu me lembro de um rapaz negro que eu também atendo e que disse coisas muito semelhantes a respeito dos seus antepassados também. Então, é algo que vem, mas que ainda está ganhando forma também. De alguma maneira, se permite, de alguma maneira é uma experiência transgeracional que está aí, parece, comparecendo, né? Mas que pode acontecer em qualquer família, de qualquer cor. Sim. Sim, pode acontecer em qualquer família, sim, sem sombra de dúvida. E eu vejo acontecendo, de fato, em outras famílias. Nessas, em particular, me chama a atenção essas características. Alguém quer continuar conversando com ela? Ok. Oi, boa noite. Tá me ouvindo bem? Sim. Sim? Tá. Uau!
Que maravilhoso essa apresentação, essa fala. Eu tenho uma pergunta, que não tem problema se não for possível ser respondida agora, né? Depois eu posso ir atrás, saber a resposta com vocês. Mas antes eu queria fazer uma observação, assim. Primeiro, a Maria de Lourdes, né, trouxe a questão, né, dessa fala, né, em relação a fala até de professores, né? Aqui não é o seu lugar, tenta fazer outra coisa, em relação às pessoas negras, né? Também estarem nesse lugar de que não era ocupado por nós, né? Então, assim, aí você trouxe essa observação, né? Desse cuidado, né? De generalizar, de repetir essas falas, pelo cuidado de não correr o risco de nos tornar ali permanecente nesse lugar do olhar do branco atacando as pessoas negras, né? E aí você trouxe essa questão da generalização, né? Também o risco que pode correr nisso. O que acontece? A nossa história foi contada através do viés europeu-americano. Então, assim, foi generalizado e a gente não se encaixava nesses moldes. Então, por exemplo, na psicoterapia clínica, é difícil ver um terapeuta negro, é mais difícil ainda perceber pacientes negros em terapia, né? A doutora Marisete Gouveia, ela até lançou um artigo, se vocês quiserem eu posso disponibilizar, que o título é Psicoterapia, Raça e Racismo no Contexto Brasileiro, Experiências e Percepções de Mulheres Negras. E uma das falas que elas fizeram, elas fizeram entrevistas com essas mulheres de forma recorrente, para analisar como estava o contexto do atendimento de mulheres negras, né? E a fala que veio, o que encontrou nessa pesquisa, é que não tinha espaço para falar sobre racismo no espaço terapêutico. A fala, tanto de isso, até por psicólogos, terapeutas brancos também, né? Então, assim, aí que abre até para a minha pergunta, né? Quais dicas, professora Alba, ou quem puder contribuir, vocês têm também para a formação, né, de um analista, para a gente também ter esse cuidado com essa fala, que não chega na terapia. Então, nesse artigo, eu achei muito rico que era muito comum elas trazerem que não falava sobre o racismo na terapia, por perceber que o terapeuta não daria conta, ou às vezes por ter a fala delas minimizadas. Então, quando eu escuto, de certa forma, a professora Alba trazer essa fala de uma forma generalizada, eu vejo a minha história sendo contada ali, que nunca teve espaço para ser contada. Então, e isso não é me colocar numa caixa, isso é ajudar a nomear também violência, né? Como essa paciente descobriu ali no atendimento, né? Analisando, descobriu no atendimento que aquilo era racismo, porque em casa o contexto social também ainda precisa evoluir muito. Então, hoje, né, eu sou mestranda da UNB e nós agora temos matérias, né, falando sobre a psicologia brasileira. Então, assim, que é para ser natural a gente poder falar sobre isso, né? E falar assim, não é no lugar de rótulo, é no lugar da gente ouvir, poder falar se quiser, eu me identifico, não me identifico, e o que eu faço com isso, né? Então, aí, a minha questão é essa, se vocês têm sugestões, né, para formação mesmo, para a gente ter essa fala, esse lugar também de fala e de escuta, né, nos nossos atendimentos, porque tanto que esse artigo, gente, eu achei ele muito rico, esse artigo ele fala sobre isso também, que acaba que na análise essa pessoa acaba sofrendo violência novamente, né, por não ter a sua fala acolhida ou minimizada, né, porque isso também passa, como a professora Alba falou lá no início, né, passa também pela a nossa experiência com o racismo, né, do próprio analista. Então, eu tenho essa dúvida
Aí, se vocês Tá puderem. bom. Neiva, vamos a pasar, tem outras mãozinhas levantadas, vamos passar a palavra para Almira e depois voltamos a Alba e a Maria Leonor. Vamos escutar as mãozinhas. Almira, pode falar. Olá, boa noite a todas e a todos. E, bom, quero parabenizar a Alba pela linda reflexão que você trouxe, né? E dizer que essa violência, né, contra determinados grupos sociais e contra os negros, né, contra as pessoas negras, contra as mulheres, contra a população LGBT, isso é um dado de realidade. Então, não é como acontece com todas as outras pessoas. Esses grupos sociais têm singularidades, têm uma história própria e vivenciam situações de muita violência, de muita violência. Eu entendo que esse é um ponto de partida. Agora, um trabalho psicanalítico, né, é rico pensar, juntando o que a Alba falou e que Maria de Lourdes, como é que cada um dessas pessoas vai conseguir sair desse lugar, né? Então, acho que isso é a riqueza, porque as pessoas reagem de formas diferentes. Então, divulgar e difundir essa afirmação de si mesmo, esse se apropriar, né, é muito importante. Eu lido mais proximamente da questão das mulheres e da população LGBT, né? E eu vejo a importância dos movimentos sociais para fazer essa escuta e para trabalhar com esse empoderamento dessas pessoas, né? Então, eu acho que é muito importante isso, reconhecer que tem uma violência a mais do que qualquer outro grupo social, e que trabalho que os psicanalistas podem fazer no sentido também de, vamos dizer assim, contribuir para esse empoderamento, né? De alguma maneira, de acolher essa dor, de poder apontar, inclusive, olha, tem um contexto social, uma estrutura que oprime, que está para além dos conflitos de cada um, né? Fazer esse link do subjetivo, da história de cada um, com uma história social, como fez aqui a Alba para nós. Muito obrigada. Desculpa, boa noite, é um prazer estar aqui mais uma vez ouvindo a Alba e ouvindo as colegas, um assunto que me toca muito, né? Muito mesmo. E, assim, eu vou falar em meu nome, mas o que eu estou estudando dentro de um grupo ligado à FEBRAPSE, não é? De racismo, psicanálise e racismo, em que a gente está estudando esse tema e como é que a gente pode, talvez, até responder a Neiva, né? Como é que a gente vai pensar isso? Acho que realmente é uma questão muito pessoal, institucional, mas que a gente vai ter que cada um ter o seu percurso, né, de reflexão e reavaliação. E o que eu queria fazer assim, muito objetivamente é convidá-los para um congresso que vai haver agora, dia 27 a 29 de abril, em Salvador. Vai ser da forma híbrida, quem não puder ir, puder assistir via online, que é justamente o tema escravidão e liberdade, travessias do corpo e da alma. Então, a gente vai, né, já é o 5º encontro, e ontem até teve uma reunião preparatória falando da história desses encontros entre pessoas do Brasil, da África, dos países que falam português, e de Portugal. Talvez até de Macau também na Ásia, quer dizer, dos locais onde se fala português, né? É um encontro, enfim, um retorno, né, do Brasil à África, e esse encontro afetivo, lá ainda não tem, parece que é psicanálise, mas tem pessoas que trabalham, né, com psiquiatria, psicologia, enfim.
é a literatura, são pessoas da cultura, um congresso que não vai ficar só na psicanálise, vai ter esse diálogo, né? Então, eu acho assim, que é o que a gente pode fazer, né? Esse caminho juntos aí, porque quem também cresceu aprendendo a ser racista, é difícil deixar de ser. A gente tenta a todo momento, e eu já fui chamada a atenção, nunca fale isso. A gente tem que falar para a pessoa ter uma aproximação, não é? Para chegar a um lugar em comum. A cultura do Brasil é essa, né? Mais ou menos, não é? De famílias, mas infelizmente é assim. Então a gente primeiro tem que saber que foi criado. Outro dia uma pessoa negra vinha vindo, eu com uma amiga, e ela que se fala não racista quis atravessar. Eu falei, mas você vai atravessar por quê? Foi automático, né? Não foi assim algo pensado. Ela continuou. E a gente tenta até cumprimentar e dar boa noite para pessoas negras que cruzam com a gente, porque realmente ontem foi feita essa pergunta, uma candidata às instituições, algumas estão sendo premiadas pela IPA, inclusive, porque estão abrindo cotas no modelo das universidades dentro das instituições psicanalíticas. E uma moça que é muito preparada, ela é negra e está na Brasileira do Rio de Janeiro, foi à festa de fim de ano da Brasileira e se questionou. Então, Vânia Cidade, que é a atual presidente da FEPAL, você era a única negra nessas festas com seu marido? Quer dizer, é uma situação assim é diferente, mas deve ser um pouco chocante, né, para a pessoa que é negra. É como também para o branco, se for um lugar que só tem negro. A gente tem que repensar e tem que falar disso, né, de uma forma sem preconceito, né? Me desculpando se eu falei alguma besteira, porque o tempo todo eu estou tentando me informar para não falar, né, o que é politicamente incorreto. Mas eu acho que o caminho é esse. O caminho é realmente de estar de peito aberto e de ouvir o outro e de aprender, né, com essa, por exemplo, essa oralidade que o povo negro tem, e ler os negros, pele escura, que são fantásticos, tem lido muito, não só brasileiros, mas estrangeiros também. Muito obrigada. De nada. Muito obrigada a você, Nádia. Passo a palavra agora para a Miriam, que levantou a mãozinha. Bom, boa noite. Eu quero saudar a Alba e a minha Lourdes também. E dizer que eu gostei imensamente do trabalho da Alba, pela clareza, como ela pôde falar, principalmente de sentimentos. Olha, foi um primor, viu, Alba? Né? Eu achei muito rico o seu trabalho, gostei imensamente. E também eu gostaria de dizer que eu me senti, como pessoa branca, desconfortável, sabe? Mexeu demais comigo, porque tantos pecados que foram cometidos, né, desde o descobrimento do Brasil, que eu fico envergonhada, na verdade. Eu sinto vergonha dessas coisas, sabe? E meu coração, nesse momento, está palpitando, sabe? Porque mexeu demais comigo. E também eu queria falar sobre essa questão do branqueamento, né? Porque eu estou escrevendo um livro sobre a minha cidadezinha, que eu nasci em Santa Catarina, e também ele começa na imigração da Alemanha, né? Para o sul do Brasil. E lá, tanto da parte da princesa Leopoldina, né, e de Dom Pedro I, das pessoas envolvidas nessa imigração para proteger o Brasil dos espanhóis, lá no sul do Brasil, vira e mexe, eu encontro essa questão de branqueamento, né? Que um dos objetivos de trazer os alemães para cá foi para branquear o sul do Brasil.
né? Então, isso é uma outra questão, né, muito complicada, né? E com resultado, até certo ponto, né, desastroso, porque o Sul tem muita gente branca, né? E também se subdividiu que essas colônias elas deveriam só ser vendidas a alemães natos ou descendentes, né? Então, tem muito preconceito nessa história, né? E daí, eu queria falar do outro lado. O outro lado, né? O fato de ser branca, também eu sofro muito preconceito da parte dos negros, porque em qualquer dificuldade que eu tenho com uma situação X qualquer, há uma acusação de eu ser branca. Sua branquela, não gosto de gente branquela, né? Tá, então, eu queria dizer que o preconceito também parte dos negros, sabe? Eles também ficam incomodados quando se deparam numa situação em que são questionados, ou vividos, ou experimentados com uma mulher branca, né? Tá? Então tá, mas eu gostei muito do seu trabalho, Alba. Muito, eu vou pensar muito nele, tá? Muito bem escrito, muito bem pensado, muito aberto para essa questão. Tá bom. Obrigada, muito obrigada. Obrigada a você, Miriam. Eu, antes de devolver a palavra para elas duas, fechar, justamente queria fazer um pequeno comentário, um pouquinho parecido, bem parecido com Miriam, então, e a Almira também vou juntar aqui, que para os brancos, digamos assim, não é confortável ouvir o que Alba nos trouxe. Uma história, está escrito na história, uma história secular, né, de diferenças, preconceitos, abertamente negros e índios, e sexualidades, como disse a Branquela, né? Eu também sofri muito, porque eu sou a imigrante, né? Imigrantes, meu sotaque, já fui mandada calar a boca porque doía a cabeça ouvir meu sotaque e coisas parecidas, né? Porém, eu queria mostrar para vocês, eu sou sempre o farolito da esperança, né? O que estamos vivenciando hoje, a abertura, o fato de estarmos aqui hoje com esse tema. Então, estamos falando abertamente, estamos vivenciando outro tipo de história, que ainda não é história, o que nós estamos vivenciando agora é o novo, não é história. Mas, sem dúvida, como falamos da computação, é uma nova realidade e uma nova realidade sem retorno, né? Ou seja, não vai voltar atrás, como diríamos, a panela já se destampou. Agora, uma coisa bonita que eu queria comentar do trabalho de Alba é quando ela fala da mãe negra que cuida seu bebê, o protege, ele está num castelo, a família negra, ou seja, que Winnicott fala nos momentos de identificação com a calmaria, quando está tudo bem, né? Ela trouxe um detalhe que falei assim, mãe só muda de endereço. Eu hoje descobri que só muda de endereço, não muda de cor, não muda de raça, não muda se é indígena, não muda se é um casal heterossexual, bissexual, travesti, adotam crianças. Mãe é tudo a mesma coisa, nesse amor de mãe na primeira infância. E eu nunca tinha parado para pensar como essas crianças negras, quando começam na escola, são pegas de surpresa. A família não as preparou para enfrentar a negritude, digamos assim, né? Então, eu falei, nossa, quanta dor, quanto sofrimento que tem por trás dessa história, né? Porque é uma condição... Alguém falou? Não?
Então, tá bom. Bom, me tocou muito isso, né? Como a psicanálise pode ajudar, porque quando essa criança sai de casa, me tocava que não é a mesma coisa que quando uma criança branca sai de casa, porque ela não é olhada de forma diferente. Ou não é nem sequer olhada, provavelmente, né? Então, só pelo fato de ser um bebê negro, já tem que suportar uma realidade, e tem tudo a ver com o vir a ser. Uma vez falávamos com Vânia, né, que estavam perguntando, fazendo umas perguntas no grupo, e frente a isso que você falou, Miriam, da branquela, e o que eu falei agora do imigrante, ele disse assim, não, 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 não. É outra coisa, racismo é estrutural, nem se compara, porque você, por exemplo, le perguntaram, igual que o pobre na Argentina, não, porque ele pode ser bem-sucedido e deixar de ser pobre. Um troco negro não deixa de ser negro e disse que é uma coisa diferente. Não, é como se disséssemos, por mais que usamos, é difícil de transmitir a experiência. É a questão estrutural. Bom, era isso. Quem quer falar primeiro? Maria de Lourdes ou Alba? A Alba anotou um monte de coisa. Se eu não anoto, eu me perco. Eu vou tentar ir pela ordem de quem falou, né? Temos pouco minutinho, porque a pessoa começa a sair, viu? Eu vou ser bastante breve nas minhas respostas. Primeiro, Carol, você estava falando da sua paciente, né? De uma adolescente negra. Acho que aí tem duas coisas que é importante olhar. A adolescência, propriamente dita, né? E a adolescência de uma menina negra. Eu tenho duas questões aí, e aí eu faço coro com a Lourdes. Não dá para pensar que é uma coisa que aconteça só com os negros, né? Só com uma menina negra. Tem a adolescência dela, tem o processo de adolescer dela, que o adolescer propriamente é extremamente complicado, né? Você foi minha aluna de psicologia da adolescência, resgate, né? Mas hoje, uma coisa que nós escutamos muito, nós, pessoas negras, mulheres negras, escutamos, sim, muitos relatos relativos à adolescência, e só hoje muitas mulheres negras conseguem nomear o que aconteceu nas suas adolescências como tendo um atravessamento do racismo também, né? Sendo as melhores amigas, sendo aquelas amigas que ajudavam a estudar, seja, enfim, vários relatos. Então, tem um atravessamento de racismo aí também, né? E quando você fala do cabelo, o cabelo é uma coisa muito emblemática, né? Texto lindo, 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 que é possível resgatá-lo na internet com muita facilidade. Alisaram os nossos cabelos, alguma coisa assim. É um texto lindo, muito tocante, realmente. Se você puder ter acesso a ele, eu acho que pode te ajudar a pensar um pouco nisso. Mas sem pensar esse aspecto, tem a adolescência dela, mas é uma adolescência, e aí eu já penso, de fato, no que a Almira falou, é um pessoal inserido num social e histórico. Então, a gente não pode perder isso de vista também, o meu olhar sobre isso, né? E como eu citei a Almira, eu não tenho nem o que falar, Almira, muito obrigada pelas tuas palavras. Eu acho que é extremamente importante, de fato, a gente olhar esse sujeito individualmente na sua constituição psíquica. Então, eu volto para essas duas pacientes que me inspiraram nesse texto, né? Eu percebo claramente os recursos psíquicos tão diferentes de uma e de outra, né? Para elas poderem se nomear negras, lidar com o racismo nosso de cada dia. Eu percebo isso de uma forma inequívoca mesmo.
porque depende dos seus recursos internos, da sua história, do meio no qual elas estão inseridas. Então, não tem como. Eu acho que, para o sujeito, de um modo geral, e eu, enquanto psicóloga infantil, que já fui, hoje não sou mais, eu não consigo ver o sujeito não inserido no seu meio social e familiar. Eu acho impossível. E agora, lidando com essa questão do ser negro tão de perto, de novo, eu me vejo nesse lugar de é impossível não ver esse sujeito individual com seus recursos pessoais inserido nesse meio social, familiar e histórico. Né? Neiva, eu vou endossar a Nádia. A Nádia te respondeu, né? E eu só vou endossar aquilo que ela disse. Letramento racial para todos nós. Se eu puder brincar com isso, letramento racial na veia, né? Infelizmente, nós ouvimos, sim, muitas pessoas, muitos pacientes negros que dizem que saíram das suas terapias ou das suas análises passadas porque os seus psicólogos, os seus analistas disseram não existe racismo. Né? Isso existe racismo. E aí, infelizmente, esse livro aqui, ele não está traduzido para o português ainda, é do Fakhry Davids, é um psicanalista sul-africano radicado em Londres, racismo interno, e ele fala, para além do racismo estrutural, ele fala sobre o racismo interno de cada um de nós. E eu brinco, o racismo interno nosso de cada dia. A Nádia falou sobre isso, de não atravessar a rua, ou atravessar a rua quando você vai ao encontro de um sujeito negro, né? Eu toco sobre isso no texto, né? O homem negro é o homem perigoso, é o homem assustador, amedrontador, é desumanizado. Né? Então, o letramento racial é para todos nós. E eu só vou acrescentar um aspecto a esse letramento racial do qual a Nádia falou, que é o reconhecimento da própria branquitude. Ou seja, não é só o negro a ser racializado, o branco também precisa ser racializado. Né? E quando o branco é racializado, e isso se faz pelo letramento racial, se faz pela própria análise também, pensar essa racialização no espaço analítico, numa autoanálise, enfim, mas pensar a própria branquitude, o significado da sua branquitude, o lugar de privilégio, os privilégios pela branquitude, enfim, isso desloca, não tem jeito, o sujeito não fica no mesmo lugar. Né? E aí eu penso na fala da Miriam, uma pessoa branca incomodada. Não tem como não se incomodar quando se pensa em si enquanto racializado também. Então, eu acho que esse caminho é um caminho necessário. E como a Ana falou, é sem volta. Eu também espero, Ana, que seja sem volta. Eu tenho muito essa esperança de que seja, para mim, ele é sem volta. Né? Para mim, ele não tem volta. E eu acho, só para fechar com duas coisas, eu acho que é extremamente importante a gente poder diferenciar preconceito de racismo. Isso, para mim, é uma coisa fundamental. Eu lamento muito preconceitos que pessoas brancas sofram, a Miriam falou de si. A xenofobia é uma coisa horrorosa também, né? A Nádia, não, perdão, a Almira também falou da questão da interseccionalidade, não deu esse nome, mas fala da interseccionalidade, que é uma coisa é uma pessoa, um homem gay branco, outra coisa é um homem gay negro. São vivências completamente diferentes, né? Então, o preconceito, ele existe, e eu lamento muito por pessoas que sofrem o preconceito, que sofrem bullying, enfim. Mas o racismo, ele mata. Racismo não é preconceito.
Preconceito não é racismo. Racismo mata. Mata a partir do momento em que o único motivo para ser morto é a cor da pele. É apenas. O sujeito está carregando uma sombrinha que é confundido com um fuzil. Um branco que estivesse carregando uma sombrinha, essa sombrinha teria sido confundida com um fuzil? Não, eu tenho certeza que não. Eu não li a epígrafe do meu texto, mas eu trago um trecho da música do Emicida. Ela quis ser tratada de morena, pois isso camufla o abismo entre si e a humanidade plena. Que é isso? O negro, ele é desumanizado, ele é objetificado completamente. O racismo mata, racismo não é preconceito, né? E, por último, Ana, você falou da xenofobia, né? A Miriam também falou da imigração alemã. Eu ouvi uma coisa uma vez que me marcou profundamente, eu nunca esqueci. Não sei se foi o Inácio Paim quem falou, se foi uma outra pessoa. Quantas gerações de alemães, de italianos, foram necessárias para ascender socialmente aqui no Brasil? Em geral, a segunda geração, no máximo a terceira geração de italianos, de alemães, de japoneses, enfim, ascendem socialmente, no máximo a terceira geração. E de negros? Quantas gerações de negros são necessárias para ascender socioeconomicamente, culturalmente, educacionalmente no Brasil? 350 anos de escravidão e contando. E eu vou calar minha boca, senão eu não paro de falar. Pois é, a gente tinha começado uns 8 minutinhos atrasados, agora já vamos pedir a Maria de Lourdes fazer o fechamento. Eu dizendo com tanta coisa provocadora e provocante, você me pede para fazer o fechamento, mas vamos alargar um pouquinho a roda antes de fechar. Eu quero trazer uma coisa que a fala da Miriam me trouxe algo bem importante. Adorei saber que ela ficou incomodada, espero que mais pessoas tenham ficado incomodadíssimas, como a Miriam, porque isso é muito bom, né? Então, vamos divulgar mais o texto da Alba Desan para que mais pessoas fiquem bem incomodadas e venham conversar conosco, né? Em torno dessa questão de ações afirmativas, inclusão de formação de psicanalistas brasileiros e indígenas, por aí vai, né? É um bom caminho. Mas eu tenho uma coisa importantíssima em comum com a Miriam, que eu quero aproveitar essa ocasião para trazer, ela nem sabe, mas ela um dia me contou do fato de ter ido à Europa, à Alemanha, eu acho, para viver lá uns dias num castelo, onde a família dela, em algum ponto, teria vivido, e que eram muito precárias as condições, né? Não tinha água encanada, eletricidade, fazer cocô lá embaixo, sei lá o quê, como é que resolvia essas questões básicas, né? E isso era um pouquinho penoso nos luxuosos castelos medievais e por aí vai. E eu fui algumas vezes já em quilombos brasileiros, mas bem no interiorzão mesmo, de Goiás, já passei a noite lá, já fiz comida e me alimentei com eles. E, assim, é uma experiência incrível que eu sugiro que nós, brasileiros e brasileiras, devíamos ter, pelo menos uma vezinha na vida, essa experiência, de ir a um quilombo mesmo e ficar lá e conviver, conversar com eles, como é essa história de viver ali, como é que chegaram ali, até onde eles sabem, né, da própria história, que muita gente também não sabe muito, tem muita coisa encriptada, sabe, por uma questão de sobrevivência, inclusive, né, desses grupos, mas é muito interessante ter essa experiência que nossos ancestrais aqui, sem sonhar a ancestralidade africana, nossos ancestrais no Brasil, né, viveram. Acho que isso é extremamente importante e é enriquecedor, né, é uma coisa que eu levei meus filhos, levei minha neta também, já foi, né, visitar esses quilombos, e essa é uma experiência muito enriquecedora, né, emocional, mental e intelectual, inclusive, né? Mas, enfim, as várias falas foram todas muito importantes. Neiva Nayara, que observa e pergunta, né, sobre a formação, mas eu acho que a resposta já está dada também pela Alba, e em relação à formação de analista, né,
como escutar o racismo se você nunca pensou se você é racista, até onde, como, de que maneira, né? E aí, como ela disse, quer dizer, letramento racial na veia, não tem outro lugar, percebe? É uma coisa que precisa ser profunda, que precisa vir de dentro, tem que ser esse desejo de conhecer e de compreender, porque, na verdade, a gente enfatiza muito as diferenças, eu prefiro enfatizar a alteridade, né? E, para mim, o humanismo está no reconhecimento da alteridade, né? E o capitalismo e o patriarcalismo e etc., está no investimento, no reconhecimento da diferença. A tal ponto, e é tão bom ter e ser diferença, que muitos de nós se nomeiam não pela identidade que tem, mas pela diferença que é do ponto de vista do outro, né? Percebe? Do branco. É um negócio muito doido. Mas, enfim, bem brasileiro. Mas a formação do analista, eu acho que passa, então, para que se possa escutar o racismo, procurar compreender o que é mesmo racismo. É preconceito? Não, não é. E por que que não é? Preconceito não tira pão de ninguém, não tira emprego. Preconceito é uma reação emocional, é um gostar, não gostar, é algo que não abala a condição de vida do outro. Pode abalá-lo emocionalmente, mas depende, não forçosamente, porque eu posso ter preconceito, olhar torto, olhar de cima, olhar de lado, sei lá o quê, e não abalar a essa outra pessoa. Isso é tudo muito relativo. Já o racismo, não. Quando ele entra em ação, se ela diz que ele mata, é porque ele tira o emprego, ele tira o tesão, ele provoca miomas no útero, ele provoca hipertensão arterial, ele provoca gastrites, ele provoca mil coisas, e por isso ele mata. Ele não mata assim, só imaginariamente, ele mata realmente, simbolicamente, né? E de fato, né? Ele pode levar à morte, é isso que acho que queremos dizer, né? Então, eu acho que o letramento é importante, eu falei com a Ana Velha, isso foi o que eu me comprometi de estar aqui, não, me comprometi mesmo, foi de falar de letramento racial. Ela pegou, fez um faz de conta, e estou eu aqui, mas tudo bem. A Almira traz... Você gostou? Não, está sendo super interessante. Não, claro, ter esse né? espaço para a gente Não, poder por isso que eu te chamo de poderosa. Muito bom, né? Muito então, bom. A Almira fala do individual e do coletivo, e eu acho que é isso, né? Não tem como. Quando Freud falava da importância para o analista do enriquecimento cultural, de buscar conhecer, de ler outras coisas, de conhecer a cultura, não quer dizer só a cultura erudita, evidentemente, né? Mas de conhecer o mundo em que ele vive, a contemporaneidade, e, na medida do possível, a história também, né? Isso é importante para uma escuta, que seja, de fato, uma escuta sem preconceito, sem memória e sem desejo, sem colocar o outro dentro de um gueto, porque todos nós agora temos que ser periféricos, filhos de lavadeiras, e morar no gueto, periferia, ou então não temos espaço, né? E quando a gente é pouca gente em algum lugar, dizem que não há ninguém, porque somos poucos. Então, assim, tudo é muito complexo na nossa relação, né? É uma relação que precisa muito de ser, de fato, pensada. A oralidade, Nádia, é realmente muito importante, né? Eu, por exemplo, às vezes até me chamo de um griot, porque falo muito que nem a Alba, mas escravidão e liberdade é um tema muito provocante, mas eu acredito que a oralidade ela é muito agradável em todos nós, todos os povos, né? Quando falam os lamas, por exemplo, um Dalai Lama, quando começa a conversar, não tem mais fim, você passa 4, 5 horas ouvindo, isso que já aconteceu comigo, e você não se dá conta da passagem do tempo. É um verdadeiro griot, né? E a oralidade, ela é mérito nosso afro-brasileiro, talvez pela própria exclusão do espaço da cientificidade, né? Do espaço do ensino, né? Então, não se pode ignorar isso. Eu acho que é muito importante, mas a gente não deve esquecer esse outro lado. Que mais? Ana Velha, sotaque, por ser... É a mesma coisa que eu dizia para a Miriam, né? Sofrer pelo sotaque, por ser imigrante, ou ser um pouco hostilizada, né? Por não ser brasileira, etc. Mas isso nunca tirará o emprego, nunca tirará o seu direito de no comércio onde você quiser, entrar no shopping que você quiser, no restaurante que você escolher, jamais vão te deixar esperando 50 minutos numa mesa,
né? Como fazem com tantas pessoas não brancas, percebe? Enfim, assim, vocês têm privilégios pela cor da pele, e isso precisa ser admitido. Começa daí. E esse privilégio vem do berço, independente da classe social, isso que eu quero dizer. A cor da pele garante... É como diz uma pesquisadora ali, que falou, até um mendigo de rua, branco, fala assim, bom, qual é a minha vantagem em relação ao mendigo preto? É que eu posso ir fazer cocô no shopping. Ninguém barra, porque ele é branco, ele é pobre, mas ele é branco. Então, ele tem liberdade de ir e vir. É dramático como exemplo, mas é resultado de uma pesquisa científica de alguém aí que estuda essas coisas, sabe? Então, só para trazer assim para vocês um pouco de realidade dura. Família negra e Estado, que eu queria trazer aqui é que essa questão da criança que sai, que tem um ambiente acolhedor em casa, e que ao sair para o mundo externo, que aí eu vou chamar o mundo externo, não é a rua, nem o parquinho onde ela brinca, às vezes o parquinho, começa no parquinho, mas oficialmente começa na escola, né? Porque ela vai sofrer mesmo bullying de base racial, pela cor, pelo cabelo, por isso, por aquilo, etc., né? Mas... E a Alba traz isso no texto dela, falando da mulher negra, que se ela não ouve falar e não aprende sobre negritude em casa, ela vai aprender na rua. Só que na rua ela não vai aprender sobre negritude. Ela vai apenas escutar a desqualificação que o racismo tem ali guardadinho para ela. Ela não vai saber nada de negritude, porque saber de racismo não é saber de negritude, necessariamente, é saber de racismo. É saber que você é visto inferiorizada, né, por conta da cor da sua pele. Mas os valores positivos dessa nossa negritude existem, né? E aí cabe, vou concluir já, cabe à família, né, às nossas famílias, né, cuidarem mais desse letramento também racial com a criança, que deve ser feito com muito carinho, com muito cuidado, porque eu não quero preparar ninguém para uma guerra, porque a cor da pele é mais escura, dá um tempo. Não é bem disso que se trata, né? Mas se trata de construir a autoestima dessa pessoa, percebe? E é isso essencialmente. E eu não construo necessariamente a autoestima de uma criança porque eu a armei do fato de que ela é negra e de que lá fora ela será vista como tal, trazendo aquela tonelada de adjetivos negativos, vão te chamar disso, daquele... Não, não é por aí, né? Mas, pelo contrário, trazendo o que ela tem de positivo como ser humano, de recursos para ela se localizar e se defender, porque ninguém tem direito de atacá-la. Tudo isso é um trabalho de educação que nós, talvez, na Afro-Brasileira, nem sabemos como fazer. Né? Alguns de nós sabem, outros não. Mas não posso dizer que os afro-brasileiros não sabem educar seus filhos para uma sociedade racista. Não, nós precisamos muito aprender e temos muito a compartilhar, né, com todos sobre o pouco que vamos descobrindo nessa clínica. Porque, e concluindo, se nós criamos realmente um grupo de escuta, né, de sofrimento causado pelo racismo, nós, inicialmente, eu e a Tereza Lírio, foi porque eu ouvi no atendimento individual de muitos afro-brasileiros, que eu atendo há mais de 20 anos, comecei atendendo afro-brasileiros, alguns que não tinham mais esperança, inclusive, crianças, né? E o que eu vejo é que essa questão da identificação com o ser afro-brasileiro, que para mim é mais importante do que ser negro, porque ser negro é guetização, e é um substantivo que não nos acolhe, que só nos encripta aí dentro, para a maioria, há uma personalidade étnica que se apruma, se enturbanta e se enfeita para ser, mas ser dentro desse estereótipo, né? E se você sai da Bahia, do Rio de Janeiro, vai para o interior de Goiás, para o interior de Minas, para o Mato Grosso, não sei o quê, nós somos completamente diferentes. Nós nos enfeitamos de outro jeito, concebemos nossa elegância diferentemente, e tudo isso está sendo posto como se fôssemos todos assim, como as meninas da música, que dançam na música linda que a gente ouviu. Eu quero dizer, toda generalização, ela não tem nos favorecido. Botar todo mundo dentro da história do negro é muito bom para os negócios capitalistas brancos, com certeza. Mas ele não é bom para a população afro-brasileira socialmente e politicamente falando. Eu já defendi isso, mas isso foi nos anos 80. Nós estamos em 2021.
né? Eu defendi o ser negro como uma posição política contra o branqueamento, né? E como uma experiência iniciática para cada um. María de Lourdes, Né? vamos respeitar. Vamos concluir. Si no, no van a querer nunca mais vir a outros eventos. Vão dizer, não, termina tarde demais. Tá bom. Eu Então, agradeço gente, olha, eu agradeço a atenção, peço desculpas por extrapolar no tempo. Foi ótimo. Espero que Muito tenham obrigada. gostado das convidadas, né? Isso, claro. Estiveram na altura, eu gostei muito, agradeço muito, mas agora já é 10h20. É mesmo? Que coisa, hein? Que hora que passa. Tchau, tchau, gente. Tchau, boa noite. Obrigada. Graças, Tchau, Alba. Ana Obrigada. Célia.